Emocionante! Gorila ferido e sua cria revelam um milagre de resgate que transformou vidas em apenos. São Paulo, com todo o seu caos, se desdobrava diante de Ana como um desafio constante. Com 32 anos, ela se sentia como uma guerreira solitária no campo de batalha. Bióloga e apaixonada pelo que fazia, sua missão não era apenas resgatar vidas selvagens, mas também lutar por igualdade e respeito em um mundo que frequentemente ignorava tais ideais. O celular tocou em meio ao ritmo frenético da cidade. A voz do outro lado era urgente. Ana, encontramos um gorila ferido na reserva. É grave. Ana sentiu um calafrio. O pensamento de um ser vivo em perigo a impulsionou instantaneamente. Ao chegar à reserva, a cena era devastadora. Kalu, o gorila, estava em estado crítico. Mutilado e fraquinho, ele tentou proteger a pequena Amara, sua filhote recém-nascida que chorava, desesperada. A imagem de ambos fez o coração de Ana disparar. O olhar de Kalu, entre a dor e a proteção, a fez refletir sobre sua própria luta. Aquela não era apenas uma questão de salvar um animal, era um grito pela integridade de todas as vidas, sejam elas humanas ou não. No fundo, no entanto, a resistência de alguns à sua causa pesava em seus ombros. As palavras desdenhosas de pessoas que diziam que trabalhar com bichos era perda de tempo ecoavam em sua mente como um eco sombrio. Dentro de casa, o clima se tornava cada vez mais tenso com seu pai. Ele, um defensor ferrenho da ajuda a humanos em primeiro lugar, não compreendia a devoção da filha. Em um jantar, durante uma discussão acalorada, a voz dele cortou o silêncio. Você prefere salvar um animal do que ajudar uma pessoa? Ana sentiu um nó na garganta. Aquela briga não era apenas sobre Kalu ou Amara, mas sobre tudo o que significava sua vida. Ela buscava consolo em Kalu e Amara, um vínculo que nunca havia encontrado com humanos. Os dias passavam e, enquanto os cuidados com Kalu e Amara se intensificavam, Ana começava a se sentir mais isolada. Tinha que ouvir seu coração, mesmo que as críticas a cercassem como sombras. Cada pequena melhora de Kalu e Amara se tornava um raio de esperança, revelando a força nas fraquezas. Mas em uma tarde avassaladora, tudo mudou. Um grupo de mentes maldosas invadiu o centro de reabilitação, intentos de prejudicar o trabalho que Ana tanto amava. Quando a situação esquentou, Kalu se impôs entre Ana e os atacantes, provando que o amor incondicional podia se erguer em momentos de terror. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Ana ficou em choque. Aquela entrega de Kalu não era apenas proteção. Era um manifesto sobre a luta por dignidade. Ela percebeu que seu papel não se limitava a ajudar um animal ferido, mas sim lutar por um mundo onde todas as vidas importam. Mas os desafios ainda estavam por vir. Com a pressão da família aumentando e o peso de suas decisões pesando sobre suas costas, Ana se perguntava até onde ela estaria disposta a ir por aqueles que não conseguiam se expressar. Como faria para unir sua paixão pela vida selvagem e as expectativas de sua própria família? À medida que os desafios cresciam, Kalu e Amara se tornavam o símbolo de uma batalha muito maior. Mas o que será que estava prestes a acontecer que poderia mudar tudo novamente? Ana mal conseguia dormir. As lembranças da invasão ecoavam em sua mente, como uma tempestade. Os rostos dos agressores estavam gravados na sua memória, e uma mistura de indignação e medo a paralisava. Como podiam ser tão cruéis? O sussurro do vento lá fora parecia carregar suas dúvidas. Será que Kalu e Amara estariam seguros? Na manhã seguinte, ela decidiu que não poderia deixar aquela situação para trás. A vida na reserva tinha que seguir, e Kalu e Amara precisavam dela. Com determinação, Ana arrumou um pequeno kit de emergência, incluindo curativos, medicamentos e, claro, algumas frutas frescas para a filhote.
Ao entrar no carro, sua mente estava cheia de planos para a recuperação de Kalu. Ele precisava de um tratamento intensivo, e a primeira coisa que ela faria era garantir que sua segurança estivesse em primeiro lugar, sem mais interrupções indesejadas. Quando chegou, o ambiente estava tranquilo. As árvores sussurravam na brisa, como se até mesmo a natureza estivesse esperando por ela. Ao entrar na área de reabilitação, Ana encontrou Kalu descansando, seus olhos cansados, mas cheios de vida. E ali estava Amara, pulando ao redor do pai, brincando com cada folha que caía. O sorriso involuntário de Ana surgiu. A conexão que ela sentia com eles era simplesmente única. Como não lutar por aqueles que amava? Ao longo dos dias, a equipe de apoio à reserva se uniu de uma maneira que Ana não esperava. Cada membro trazia seu pouco, contribuindo para uma rede de proteção em torno de Kalu e Amara. A energia positiva dessa equipe lhe dava esperança. Uma tarde, enquanto os funcionários cuidavam da área, um dos novos voluntários, Lúcio, começou a compartilhar sua paixão pela vida selvagem. Esses gorilas têm tanto a nos ensinar. A forma como eles cuidam um do outro é como nossa família, ele disse, com os olhos brilhando de entusiasmo. Ana sorriu. As palavras de Lúcio ressonavam em seu coração. Era uma reafirmação de sua missão. Logo, ela começou a organizar encontros com a comunidade em torno da reserva, convidando interessados para conhecer Kalu e Amara, mostrando a importância de cuidar e proteger a fauna. O amor por aqueles seres não deveria ser um tabu. O que surgiu como um desejo de salvar um gorila e sua filhote se transformava em uma onda de conscientização. Mas, como num conto de fadas que guarda uma reviravolta amarga, aquela paz não duraria. Menos de uma semana depois, Ana recebeu um telefonema inquietante. Havia rumores de que os atacantes da noite fatídica consideravam voltar, armados e dispostos a causar mais danos. Sentindo seu coração acelerar, uma agitação tomou conta dela. Tudo que ela havia construído poderia desmoronar diante de seus olhos. Eu não posso deixar isso acontecer, murmurou para si mesma, a força crescendo dentro dela. Kalu e Amara representavam não apenas sua missão, mas a luta de todos os seres que necessitam de proteção. Enquanto planejavam um sistema de segurança com a equipe, Ana percebeu que essa batalha não era só dela. Aquilo se tornava pessoal, uma luta pela justiça e dignidade em um ecossistema que refletia a própria sociedade. Ela se via diante de um novo dilema. Até onde iria para protegê-los? E se a luta se tornasse muito mais do que ela imaginava? Ana respirou fundo, olhando para Kalu e Amara, que se olhavam com tanta ternura e amor. O momento crítico estava se aproximando, e o que aconteceria a seguir seria explosivo. Ana não conseguia afastar a sensação de que uma tempestade estava se formando. À medida que o sol se punha, tingindo o céu de laranja e roxo, ela se sentou em um tronco ao lado de Kalu e Amara, profundamente conectada a eles, mas também inquieta. A imagem dos agressores surgia em sua mente, envolta em um manto de escuridão. Não poderia permitir que o medo paralisasse todo o trabalho que havia feito até ali. A equipe estava montando um novo esquema de segurança quando Lúcio se aproximou. Ele carregava um ar de determinação que lhe era peculiar. Ana, precisamos de mais pessoas. Vamos falar com a comunidade de novo. Eles precisam entender o que estamos arriscando, sugeriu, os olhos brilhando com uma paixão fervorosa. A ideia de mobilizar a comunidade parecia arriscada, mas também era a chave para fortalecer a proteção em torno da reserva. Ana concordou, sentindo um impulso de coragem enquanto falava com cada vez mais confiança sobre Kalu e Amara. O que ela queria era unir pessoas por uma causa maior, criar uma rede de apoio que transcendesse a sua luta pessoal. À medida que as vozes se erguiam, ela percebeu que a união poderia ser sua maior proteção. Nos dias seguintes, enquanto as reuniões cresciam em números e entusiasmo, algo surpreendente começou a acontecer. Os moradores que antes se mostravam céticos, agora se mostravam empolgados em ajudar. As crianças desenhavam cartazes para a campanha de proteção, e os adultos ofereciam seus talentos, desde carpintaria para reforçar cercas até aulas de defesa pessoal, que poderiam encenar a equipe. Essas pequenas ações representavam uma grande mudança. Naquelas interações, Ana sentia que uma comunidade inteira estava se unindo. Unindo para proteger não apenas Kalu e Amara, mas também seus próprios lares e o futuro de todos.
Era como se a força dele se amplificasse a cada novo voluntário que chegava. Mas quando já se sentia esperançosa, a realidade voltou a apertar seu coração. Uma noite, enquanto observava Kalu e Amara dormindo, um barulho interrompeu a serenidade. Bang! Um tiro, distante, mas suficientemente claro, reverberou pela reserva. Ana saltou para fora, o coração batendo descompassado. Onde estava a segurança que havia tentado construir? Com o estômago encolhido, ela correu em direção ao som, seus sentidos em alerta total. Ao chegar à cerca, Ana viu uma sombra se movendo entre as árvores. Um grupo de homens armados estava à espreita, observando a reserva. A adrenalina tomou de assalto. Eles estão de volta, ela pensou, a respiração pesada. O que havia planejado parecia pequeno diante da ameaça que agora se aproximava. Naquele instante, Ana percebeu, não era apenas a vida de Kalu e Amara que estava em jogo, mas o futuro de todos que dependiam daquela reserva. A urgência crescia e Ana precisava agir rapidamente. Convocou a equipe, a comunidade, para que estivessem prontos. Com as vozes unidas, formaram um plano de ação. Mas, antes que pudesse consolidar seus pensamentos, olhou uma última vez para Kalu e Amara. Eles não eram apenas gorilas, eram símbolos de resistência, amor e a luta por um mundo melhor. A noite que seguia prometia ser longa, e Ana sabia que enfrentaria uma batalha não apenas pela segurança dos gorilas, mas pela esperança que ela tinha tentado construir. O confronto estava prestes a começar, e as dúvidas se dissipavam em sua determinação. "Estamos prontos para lutar", sussurrou, a firmeza na voz revelando sua inabalável determinação. No fundo, um eco silencioso da pergunta que a atormentava. Até onde ela iria realmente por aqueles que amava? Naquela noite, a resposta se tornaria clara, mas a incerteza do que o amanhã traria a aterrorizava. Os minutos se arrastavam, enquanto a tensão na reserva se tornava palpável. Ana respirava fundo, tentando controlar os sentimentos avassaladores que a consumiam. O coração pulsava alto, como um tambor na escuridão. Ao seu redor, as vozes da comunidade se misturavam, formando um coro de coragem que a inspirava e aterrorizava ao mesmo tempo. Sabia que a luta que estavam prestes a enfrentar transcendia a proteção dos gorilas. Era uma batalha pela própria essência do que acreditavam. "Formem uma linha, fiquem juntos", gritou Lúcio, e a ordem ecoou entre os presentes. Todos se mobilizaram, unindo-se em um círculo de proteção ao redor da cerca. Ana olhou para Kalu e Amara, adormecidos e alheios ao tumulto iminente, e se sentiu tomada por um misto de amor e dor. A determinação crescia dentro dela, enquanto pensava nos riscos que estavam assumindo. Os agressores se aproximavam, sombras escuras se destacando contra o céu estrelado. À medida que a luz da lua iluminava um pouco mais o cenário, Ana pôde distinguir os rostos endurecidos e as armas que seguravam. Aquele não era apenas um grupo de homens, eram representantes de um sistema que havia desprezado a vida, a resistência e a esperança. "Eles não podem levar isso de nós", uma voz feminina cortou o ar, e Ana reconheceu a mãe de uma das crianças que desenharam cartazes. O que quer que acontecesse, a força de seus compatriotas era inabalável. De repente, um barulho ecoou, um estalo de graveto sob pés pesados. O grupo de homens estava mais perto, e Ana sentiu um frio na barriga. "Fiquem firmes!", gritou, sua voz soando firme, apesar do pânico interno. Um deles, alto e robusto, começou a erguer a arma, mas Ana não hesitou. Em um ato de coragem desenfreada, ergueu o braço, como se pudesse infligir algum tipo de mágica. "Não estamos aqui para brigar, estamos aqui para proteger o que é nosso." Sua voz ressoou, como um grito primal. Muitos na comunidade replicaram sua determinação, criando um efeito de onda. As palavras de Ana pareciam calar os agressores, mas ela sabia que a luta não terminaria com um simples discurso. A tensão aumentou, e em um movimento rápido, um dos homens apontou sua arma diretamente em direção a Ana. O tempo parecia parar. Ela congelou, o olhar direto e desafiador. No fundo, o medo tentava dominá-la, mas sua vontade de proteger Kalu e Amara era mais forte. O que estava em jogo era mais importante do que a própria vida. "Se você atirar, vai perder uma parte de sua humanidade", gritou ela, e as palavras ecoaram com uma clareza inegável.
Sim, as consequências seriam severas, mas Ana não recuaria diante do seu dever. A tensão se transformava em um silêncio desolador, e Ana não sabia se as palavras haviam surtido efeito. Mas a ousadia da comunidade, que se mantinha firme ao seu lado, tornava tudo ainda mais poderoso. A bravura deles se tornava um escudo contra a escuridão que se aproximava. Então, um grito cortou a tensão. Não era de dor, mas um sinal. Algo estava acontecendo. Uma movimentação nas sombras. Um gesto inesperado, indizível. Os homens hesitaram, confusos, mirando para o que estava vindo do interior da mata. E Ana, com o coração acelerado, percebeu que a noite ainda guardava surpresas. O que, afinal, emergiria daquela escuridão? Poderia ser o milagre que esperavam? O coração de Ana pulsava com força, enquanto os olhos da comunidade estavam fixos na escuridão da mata. Um segundo parecia uma eternidade, e o silêncio era carregado de esperança e medo. De repente, uma sombra grande e imponente se destacou entre as árvores. O corpo robusto de uma gorila machucada, com um ferimento profundo na perna, apareceu lentamente. E ao seu lado, agarrada como uma pequena liane, estava uma cria. A cena era ao mesmo tempo trágica e linda. A mãe gorila olhava em volta, os olhos expressando um desespero que fazia ecoar a dor de Ana. A ferida da mãe ensinava sobre a luta e o sacrifício, sentimentos universais que conectavam todos ali. Humanos ou não. A comunidade ficou em silêncio, embasbacada, enquanto a gorila se movia lentamente, protegendo a cria a todo custo. Ela precisa de ajuda, gritou um homem, sentindo que a conexão entre a mãe e sua pequena era o que unia todos eles. Ana não hesitou. Movimentou-se para frente, sentindo a adrenalina a guiar. O medo de enfrentar os agressores foi temporariamente ofuscado pela urgência de salvar aquela família. "Vamos ajudá-las!" exclamou ela, e as palavras ecoaram entre os membros da comunidade como um chamado ao heroísmo. Algumas pessoas começaram a se mover, tentando fazer uma barreira entre a gorila e os homens, ainda hesitantes, agora pegos de surpresa pela cena diante deles. A mãe gorila, mesmo ferida, se posicionou defensivamente, rosnando levemente. O instinto materno a tornava mais feroz que qualquer arma. Ana levantou as palmas, gesticulando para mostrar que não estava ali para causar mais dor. "Estamos aqui para proteger vocês", disse, tentando imbuir suas palavras de toda a sinceridade que possuía. À medida que a comunidade se juntava, formando um círculo de proteção, algo mudou no ambiente. O ar, que estava pesado de tensão e medo, começou a vibrar com uma nova energia, uma onda de solidariedade. O grupo de homens hesitava, visivelmente perplexo. Afinal, eles não esperavam encontrar o que se transformara em uma cena de dor e amor incondicional. Um dos agressores deu um passo à frente, ainda com a arma em punho. Mas as palavras de Ana pareciam ter plantado uma semente de dúvida. "Precisamos desses gorilas, mais do que nunca. Eles são parte de nós", gritou um dos agricultores, a voz trêmula, mas cheia de força, reafirmando a união da comunidade. Ana olhou para Kalu e Amara, que ainda dormiam nas suas costas. O peso da responsabilidade sobre seus ombros a fazia sentir-se cada vez mais forte. As crianças representavam o futuro, a comunidade era a promessa de um amanhã diferente, e a mãe gorila, ela era a personificação da resistência. Aquela criatura, ferida e vulnerável, carregava uma mensagem poderosa. Não era apenas sobre proteger gorilas, mas sobre preservar a natureza, a vida e a conexão entre todos os seres vivos. Ana sentiu algo novo dentro dela germinar, uma chama de determinação que a impulsionava. Então, enquanto os homens ponderavam, a criação da conexão emocional se fortalecia. Ana deu mais um passo à frente, cheia de coragem. "Estamos todos aqui por um propósito maior. Se formos unidos, não há força que nos derrube." Então, do alto da árvore, uma ave começou a cantar. O som alegre e vibrante cortou o silêncio tenso. E naquele momento, tudo parecia possível. O milagre que Ana esperava se apresentava diante deles, mas o que parecia ser um novo começo ainda tinha um preço. Os homens não estavam prontos para desistir. O que aconteceria a seguir? E, principalmente, a comunidade conseguiria preservar aquela conexão tão profunda? E assim, o clímax se aproximava. Ana sentiu o coração acelerar ainda mais ao ver os homens hesitantes. Uma mistura de esperança e desespero a permeava, como um fio tênue segurando todos ali.
A mãe gorila olhava para a cria, mantendo-se firme, e Ana sabia que aquele instante era crucial. A comunidade estava prestes a tomar uma decisão que poderia mudar a trajetória daquela luta. Um dos agressores, um homem robusto vestido com roupas desgastadas, começou a avançar lentamente. A expressão no rosto mostrava confusão. O que antes era um semblante de raiva, agora se transformava em dúvida. Ele olhou para os olhos da mãe gorila e, pela primeira vez, pareceu enxergá-la como uma mãe, assim como Ana. As palavras de um agricultor ecoaram em sua mente. Eles são parte de nós. O homem hesitou, seu braço já cansado abaixando ligeiramente. Ana percebeu a mudança e não hesitou em usar isso a seu favor. Ela precisa de ajuda. Olhem como ela luta para proteger a cria. A voz dela ecoou com emoção. Alguns vizinhos começaram a sussurrar palavras de apoio e solidariedade, assembleias de coragem surgindo nas expressões de todos. Se formos fortes juntos, podemos salvar essas vidas, disse uma mulher, enquanto outro homem se juntava a ela, colocando a mão no ombro do agressor que hesitava. A decisão deles ressoou por todo o grupo, como uma corrente sinérgica de força e amor. A mãe gorila, percebendo que a tensão estava diminuindo, aproximou-se um pouco mais, encorajando todos à sua volta a se unirem em torno dela e de sua cria. Ela soltou um grunhido suave, como se estivesse se apresentando, buscando a conexão que já havia se formado entre eles. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Ana, pensando em quão poderosa era a conexão de uma mãe com seu filho, fosse uma mulher ou uma gorila. Mas, de repente, outro homem no grupo de invasores empurrou o que hesitava e gritou: "Isso é uma perda de tempo. Eles não são mais do que animais. Precisamos acabar com isso de uma vez." O grito cortou o ar, como um raio em um dia ensolarado. O clima de esperança foi rapidamente substituído por uma onda de medo que parecia engolir todos como um manto pesado. Ana, percebendo o que estava prestes a acontecer, colocou-se à frente, num impulso quase instintivo. Não podemos permitir isso. Olhem para os olhos dela. Olhem para a vida que ela trouxe ao mundo. Sua voz soou como um trovão entre a resistência e a rendição. O passo que ela deu à frente não era apenas físico, mas representava a luta e a coragem de todos ali. Se não pararmos agora, quem seremos amanhã? Uma jovem da comunidade ergueu a voz, com lágrimas escorrendo, e mais pessoas começaram a se juntar a ela. Nós somos protetores, não destruidores. As vozes da comunidade se tornaram um eco poderoso que ressoou por todo o vale. A tensão entre os homens era palpável, e Ana parecia ver um pequeno raio de esperança nas expressões deles. Ao mesmo tempo, a mãe gorila deu um passo à frente, como se entendesse que a batalha estava por vir. Sua ferida estava exposta, mas seus olhos eram cheios de determinação. Diante da incerteza, a pergunta pairava no ar: até onde eles iriam em nome da proteção? O destino da mãe gorila e da cria dependia não apenas de ações, mas da força interior de cada um ali. E enquanto o clímax se intensificava, Ana percebeu que o que viria a seguir seria uma escolha que moldaria não apenas suas vidas, mas o futuro de todos. O que realmente tornava alguém humano? O que restaria se a compaixão fosse abandonada? A tensão estava prestes a explodir, e o momento decisivo se aproximava. O ar estava impregnado de tensão e emoção, como se o mundo inteiro estivesse segurando a respiração. O homem robusto que hesitava começou a tremer levemente, seu olhar fixo na mãe gorila. Ana podia sentir a luta interna dele, um conflito entre o que acreditava e o que seus instintos de humanidade imploravam que ele fizesse. Olhe para ela, ela só quer proteger a cria. Ana tornou a repetir, sua voz quase um sussurro, mas tão intensa que ressoou entre os presentes. Os rostos que a rodeavam misturavam preocupação e esperança, e um a um, os membros da comunidade começaram a se unir. Pés se moviam e mãos se levantavam, enquanto as vozes se levantavam em apoio. "Não é um animal que estamos vendo, é uma mãe!" gritou um dos homens que antes observavam em silêncio, sua voz cortando através do desespero. "Todos precisamos de proteção, a vida é sagrada!" Todos os olhares se voltaram para os homens que ainda resistiam, e, por um breve instante, o público pareceu acreditar que poderiam fazer a diferença. Mas a oposição era forte. O homem que havia gritado na primeira vez, um olhar profundo de desprezo no rosto, começou a avançar, seu corpo tenso como uma corda prestes a se romper.
Vocês estão loucos. Isso não é uma escolha, é uma questão de sobrevivência. Sua voz ecoou, e a raiva no seu tom fez o sangue de Ana ferver. A mãe gorila, percebendo o crescente ódio, ergueu-se, colocando-se entre a cria e o homem agressor. O grunhido que emitiu não era apenas de defesa, mas de uma força inabalável. Ana piscou, o coração acelerando. Era como se ela pudesse entender o que estava em jogo, como se a conexão entre elas se fortalecesse ainda mais. Ana não se deixou abalar, ela precisava agir. Todos nós temos um papel nessa luta. Se tivermos coragem, podemos ser um modelo de compaixão, um exemplo para as crianças, para o futuro. Suas palavras saíam quentes, afiadas como uma espada, desafiando o medo que o cercava. O murmúrio de encorajamento nascia entre o público, pulsando como um coração batendo em uníssono. E então ele surgiu, o homem hesitante que agora não sabia se retrocedia ou avançava. Com um movimento brusco, ele se virou, sua mão se movendo para frente como se quisesse tocar a mãe gorila. O momento foi como um relance num turbilhão, e todos pareciam congelar, acompanhando a cena. Os olhares se cruzaram, e por um segundo, a ideia de empatia tomou forma. Mas então, o agressor violento gritou: "Parem com isso, eles não têm valor!" Sua voz ressoou como um trovão, cortando a possibilidade de mudança. O clima de esperança que começava a crescer foi rapidamente ofuscado por uma onda de incerteza. O foco da confusão pairava entre eles. Tudo poderia se dissolver. Uma jovem da comunidade, com lágrimas nos olhos, gritou: "Se não protegermos o que é mais puro, o que restará de nós?" As palavras dela reverberaram profundamente, como uma flecha no coração de cada um ali. Ana viu uma chispa de entendimento nos rostos ao redor, a determinação começando a florescer. Mas a segurança de um novo começo dependia de decisões difíceis, e o tempo estava se esgotando. Para cada segundo que passava, o clima ficava mais elétrico, como uma tempestade prestes a desabar. Ana inspirou fundo, consciente de que aquilo era o clímax da batalha. Quais serão os próximos passos? O impulso responsável pela mudança estaria presente ali? O que eles escolheriam entre amor e destruição? As respostas que podiam emergir de um momento poderiam mudar tudo. E enquanto a tensão se acumulava, Ana se perguntava: seria capaz de unir aqueles corações feridos em um só? O futuro da mãe gorila e da cria estava nas mãos deles, e o tempo estava se esmutando. O silêncio que se seguiu foi palpável. Era como se o universo inteiro estivesse esperando pela decisão que tomariam. O homem hesitante, que estava no limiar de um passo, parecia estar em uma batalha interna, sua mão paralisada no ar. O que ele decidiria poderia mudar tudo. Ana prendeu a respiração, tentando transmitir calma com seu olhar. Do outro lado, a mãe gorila continuava a proteger sua cria, seus olhos brilhando com determinação. Ana percebeu que havia mais em jogo ali do que apenas a vida de um animal. Era a essência de cada um deles, a liberdade de escolher entre o que é certo e o que é fácil. Alguém da multidão, uma mulher idosa com cicatrizes de uma vida de luta, gritou com fervor: "Eles têm o direito de viver, nós temos a obrigação de lutar por eles." O clamor de vozes se intensificou, criando uma onda de solidariedade que parecia varrer a tensão do lugar. Ana sentiu seu coração pulsar com mais força. As palavras da mulher ressoaram, ecoando a verdade que todos sentiam em seus íntimos. Não era apenas sobre a mãe gorila, era sobre todos eles, sobre as escolhas que faziam diariamente, em suas vidas e em suas comunidades. Aquele homem duro, que antes parecia um monstro, agora estava cercado por uma maré de vozes apaixonadas. Ana notou que uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Ele não queria ser visto como o vilão, e isso ficou evidente na maneira como seu corpo relaxou. O olhar de raiva começou a se transformar, buscando algo mais puro, que ele mesmo não entendia. "Todos erramos em algum momento", Ana falou, sua voz agora mais firme e cheia de compaixão. "Mas esse erro não precisa nos definir. Podemos escolher o caminho da empatia." Ela podia sentir os murmúrios de apoio crescerem. A força da comunidade se acumulava como um furacão prestes a se desfazer em ventos de mudança. O homem hesitante finalmente deu um passo à frente, sua mão ainda estendida, mas agora hesitante, buscando aquilo que não sabia que estava perdido: conexão. Mas o outro homem, o que clamava por violência, continuava a se aproximar.
Vocês estão cegos! Isso é insanidade! Sua voz retumbou, mas ela soava cada vez mais distante. A raiva dele era uma tempestade, mas em meio a ela, uma gota de dúvida começou a brotar. Se você não enxerga a beleza disso tudo, então quem é o verdadeiro cego? Uma jovem, com olhos ardendo de paixão, lançou suas palavras como uma flecha certeira. Ana viu os membros da comunidade se moverem, unidos. Eram seres humanos que, apesar de suas diferenças, estavam agora juntos pelo mesmo propósito. Mas algo ainda pairava no ar. A luta não estava apenas entre os homens e as gorilas, era uma batalha por cada coração presente ali, incluindo o do homem que hesitava em sua decisão. A tensão cresceu, como se estivesse prestes a explodir em um clímax inesperado. E vendo tudo aquilo, Ana percebeu que a verdadeira transformação estava prestes a acontecer. Ela apenas precisava dar o próximo passo, encontrar a coragem que ainda faltava. Seu coração pulsava forte, chamando aqueles a se unirem, a abraçarem a verdade mais profunda, de que todos eram dignos de amor e proteção. No fim das contas, a escolha é de cada um de nós, Ana declarou. Mas juntos podemos criar um futuro onde a compaixão não seja uma opção, mas a única escolha. O homem olhou em volta e, naquele instante, um raio de compreensão atravessou seu olhar. Mas a sombra do agressor ainda pairava, ameaçando tudo. O que poderia acontecer se ele decidisse atacar? A conclusão dessa luta poderia ser o início de algo extraordinário, ou o fim de qualquer esperança. Quais seriam os próximos passos, quando a linha entre coragem e medo estava prestes a ser cruzada? A tensão no ar era quase palpável. O homem que hesitava parecia entender que estava em um momento decisivo, e o peso da escolha o envolvia como uma neblina densa. O olhar de Ana seguia cada movimento dele, desejando ardentemente que ele tomasse a decisão certa. A multidão se tornava um verdadeiro mar de emoções, com sussurros e murmúrios que os conectavam em um só coração. Por favor, a jovem que se manifestara antes agora estava mais próxima do homem. Veja o que está por trás da sua raiva. Veja a fragilidade deles, apontou para a mãe gorila, que olhava com olhos cheios de amor e medo. O homem respirou fundo, seu corpo parecia lutar contra um turbilhão interno. Ana percebeu que tudo o que ele precisava era de um empurrãozinho, uma centelha de empatia que pudesse acender a chama da compaixão dentro dele. Mas a sombra do outro homem, o violento, continuava se aproximando. Vocês não podem mudar nada! Este é um mundo cruel! Ele gritou, seu rosto distorcido pela fúria, como se sua raiva fosse a única verdade que ele conhecia. Mas naquele momento, as vozes do povo se tornaram mais altas, mais unidas, ressoando como um hino de esperança. Não é verdade! Vamos mudar isso juntos! Gritou um homem mais velho, suas mãos tremendo enquanto se erguiam. Ana sentiu a força das palavras dele, como ondas de um mar tempestuoso que lutavam para quebrar as barreiras da indiferença. O homem hesitante finalmente desviou o olhar do chão e se fixou na mãe gorila. Nos olhos dela, ele pôde ver um reflexo de sua própria humanidade, uma fragilidade compartilhada. Uma lágrima escorreu por sua bochecha, e aquele momento parecia haver desconstruído o muro à sua volta. Era como se ele começasse a enxergar tudo com novos olhos. Mas o agressor não desistia. Sinto muito por você, mas isso é uma perda de tempo. Animais não são humanos, bradou, e isso causou um arrepio frio na espinha de Ana. Ela sabia que todas aquelas pessoas tinham que liderar a transformação. O homem hesitante poderia ser o catalisador, mas precisava de coragem para dar o primeiro passo. Ana sentiu um impulso, um desejo profundo de ultrapassar a barreira, de se aproximar dele e mostrar que havia um caminho diferente. Pense na sua própria infância, ela disse suavemente, quase como um sussurro, no amor que você recebeu. Agora imagine a dor se alguém quisesse arrancar tudo isso de você. A matéria é a mesma, todos somos vulneráveis. Ele fechou os olhos por um instante, lutando contra a maré de emoções que o invadia. E quando abriu novamente, havia um novo brilho, uma nova compreensão em seu olhar. A comunidade, animada pela transformação que estava acontecendo, começou a gritar palavras de apoio, encorajando-o. Vá em frente, faça a escolha certa.
A pressão da violência começou a dissipar e uma nova energia tomou conta do espaço. Mas antes que ele pudesse dar um passo decisivo, o agressor avançou, raiva pulsando em suas veias. Você realmente vai se deixar enganar por eles? Ele fez menção de avançar. O clima esquentou e Ana percebeu que poderia haver uma explosão a qualquer momento. Como agir diante da aproximação daquele homem preparado para se impor? E se a escolha não fosse apenas sobre salvar uma mãe gorila, mas sobre salvar todos os corações ali presentes? O futuro de todos poderia ser decidido em um único instante, mas que poder teria a empatia diante da brutalidade? No fundo, todos aguardavam a segunda tomada de decisão, e Ana sabia, cada escolha era uma chance de mudar a história. O que aconteceria a seguir poderia redefinir a própria essência da humanidade naquele lugar. O clímax da tensão pairava no ar, como uma tempestade prestes a estourar. A estourar. O homem hesitante, com os olhos agora úmidos e a respiração acelerada, encarava Ana, a comunidade e a mãe gorila que, ferida, mas firme, protegia sua cria. Os rostos ao redor estavam iluminados pela esperança e pelo medo, um contraste intenso que tornava a cena quase sobrenatural. Você verdadeiramente vai se deixar levar por isso? Foi a última provocação do agressor. Ana sabia que aquele momento não era apenas sobre gorilas ou humanos, mas sobre coragem. Com um impulso, ela deu um passo à frente, o coração pulsando forte, sua voz cheia de emoção. A escolha está em suas mãos. Podemos optar pela violência ou pelo amor. O homem hesitou. Ele estava à beira de se tornar um herói ou um vilão. Ana viu a luta interna em seus olhos. Ele estava buscando algo, algum tipo de certeza em meio à confusão. O tempo parecia congelar, enquanto o segundo se estendia em uma eternidade. Uma lágrima deslizava pela bochecha do homem, e naquele instante, algo essencial começou a mudar. Não é sobre ser humano ou animal, é sobre ser respeitoso com a vida, continuou Ana, sua voz agora repercutindo pela comunidade, incutindo força e determinação. Se você não agir agora, o que sobrará no seu coração? Assim, a onda de esperança se solidificou, abrangendo todos ali. O homem hesitante, ciente de que poderia ser levado por suas emoções mais profundas, finalmente começou sua transformação. Ele encarou o agressor violento, um confronto visual que pesava. Cada um estava em busca de sua verdade. A comunidade uniu-se e, enquanto murmuravam palavras encorajadoras, sentiu-se a força do coletivo. O agressor balançava, inseguro, diante da crescente solidariedade. O medo parecia estar perdendo seu efeito, e Ana percebeu que a compaixão estava fazendo seu trabalho. "Olhem para a mãe gorila!" gritou outro membro da comunidade. "Ela só está tentando proteger sua filha. Que mensagem estamos enviando se não fizermos o mesmo?" O homem hesitou ainda mais, quebrando as barreiras de sua ira. As vozes envolviam-no, e algo dentro dele começou a se desmoronar. Com um último olhar, o homem hesitante finalmente sussurrou: "Não quero ser a pessoa que destrói o que é puro. Estou com vocês." E naquele momento, uma onda de alívio e alegria inundou o coração de Ana. A conexão entre eles se intensificou, como se uma luz brilhasse na escuridão. O agressor, percebendo sua derrota, recuou, e o peso da tensão começou a se dissipar. A comunidade gritou em uníssono, lágrimas de alívio, de transformação, escorriam pelos rostos deles enquanto se abraçavam em um momento de pura convergência de emoções. A mãe gorila, percebendo que a ameaça tinha se afastado, soltou um grunhido suave e protetor, como se estivesse agradecendo de alguma forma a todos ali. Ana ficou atordoada por um instante. O alívio a envolveu como um abraço quente. Kalu e Amara haviam sido salvos, mas a batalha ainda estava longe de terminar. O que aconteceu ali não era apenas uma vitória, era um exemplo vívido de que a empatia pode mudar realidades, de que todos podem se unir por uma causa maior. "Vamos cuidar uns dos outros", Ana declarou, a voz firme. "Esse é um mundo que todos nós amamos e precisamos proteger." Que essa data fique gravada em nossas memórias e que possamos nos lembrar sempre que a verdadeira força vem da união, não da divisão. A comunidade se uniu, sabendo que a luta por um mundo mais justo precisaria de cada um.
E ali iniciaram um movimento de proteção e conscientização pela fauna, onde não só Kalu e Amara teriam voz, mas onde a vida selvagem e a comunidade andaram juntas, eternamente conectadas. A reserva não era apenas um santuário, se tornara o coração pulsante de uma nova esperança. Kalu e Amara eram mais do que gorilas, eram um símbolo de resiliência e amor. E assim, Ana percebeu que, no ecossistema entrelaçado da vida, cada um importava. A luta não acabara, mas agora havia força e união. Estava em suas mãos, era uma nova era de consciência. Ao olhar para aqueles que agora se tornaram uma família, não apenas por sangue, mas por um propósito maior, uma onda de realização a percorreu. Ela havia encontrado ali o seu lugar, sua verdadeira missão. Com o olhar voltado para o futuro, Ana sorriu, sentindo o clamor de suas convicções ressoando mais forte do que qualquer crítica que a tenha ferido. A beleza daquele dia, da luta e da vitória, ficaria eternamente marcada em sua memória. Uma nova jornada começava e todos juntos avançariam para criar um legado de proteção e amor pela natureza, onde as vidas das criaturas, como a de Kalu e Amara, seriam sempre valorizadas. E agora, para você que viveu esta história intensa até aqui, mostre seu apoio. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora e alimente o algoritmo para que outros também possam vivenciar essa experiência. Comente suas reações e teorias sobre o desfecho e não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa conclusão. Este é o momento de agir, então não espere nem mais um segundo para fazer a diferença.